Pessoal, depois que você tiver terminado todas as edições de pontos, linhas e polígonos, você tem que se lembrar de desabilitar a edição de todas elas, ok? E salvar as edições. Agora que a gente já fez, eu no caso fiz aqui várias ruas, eu quero calcular o comprimento de cada uma dessas ruas. Para fazer isso, basta eu vir aqui na rua e abrir a minha tabela de atributos. Eu abri a minha tabela de atributos, aqui tenho meus campos, feed, que é a identificação, tipo e o nome logradouro. E o comprimento. Comprimento, eu quero o comprimento de cada uma dessas linhas que eu criei. Para poder fazer isso, e calcular o comprimento, eu vou vir nesse botão aqui, ó, que chama Abrir Calculadora de Campo. Clicando em Abrir Calculadora de Campo, eu tenho a opção de criar um novo campo automaticamente, mas como o meu campo já foi criado, eu não preciso de usar essa opção. Então eu vou desmarcar aqui, atualmente ele vai marcar atualizar um campo existente. Então qual que é o campo que eu quero atualizar? É o campo comprimento. Pronto, escolhi o campo comprimento aqui. Agora eu vou colocar aqui qual é a função que eu quero para poder calcular isso. E aí eu já vou mostrar para vocês que a gente tem várias opções aqui, ó. A opção que a gente vai usar para calcular o comprimento vai ser a opção comprimento. Só que comprimento aqui está escrito em inglês, se eu não me engano. Então a gente vai digitar aqui cifrão e length. Clicando duas vezes aqui, ele já vem para cá automaticamente, ok? Então, essa função aqui é a função que calcula o comprimento. Quando eu quiser calcular outras coisas relacionadas à geometria, eu vou usar sempre esse cifrão aqui. Então, quando eu estiver trabalhando com um polígono e quiser calcular a área, eu vou usar esse cifrão área aqui. Quando eu estiver trabalhando com um ponto, ele não vai ter nem comprimento, nem área, nem perímetro. A única coordenada que ele vai ter vai ser a coordenada x e y, que vai marcar o ponto. Então, se eu quiser calcular a coordenada x ou a coordenada y, eu vou usar essas duas opções aqui. Para esse aqui, eu só vou calcular o comprimento. Então, já adicionei essa função, ele já me dá aqui uma prévia de saída. Se por acaso a minha função estiver errada, ele vai marcar que tem um erro aqui. Mas aqui ele já marcou que está certo, basta eu dar OK, que ele vai atualizar todos os campos. Então, veja aqui, ó, cada uma das ruas e das avenidas que eu criei tem um comprimento. E aí, ele já calculou o comprimento para todas elas aqui. Cuidado que se você tiver com uma dessas feições aqui selecionadas e vier na calculadora de campo, ele só vai calcular para essa que está selecionada. Então, o importante é que você esteja ou com todas selecionadas ou com nenhuma. Que aí, quando você tiver com nenhuma, ele vai calcular para todas também. Tá certo? Então, feito isso, pode clicar aqui em alternar o modo de edição e salvar. Pronto. Agora, os comprimentos já estão na minha tabela de atributos. Então, espero que você tenha entendido e faça a mesma coisa para edificações e também para árvores. No caso das edificações, nós vamos calcular a área e no caso das árvores, nós vamos criar dois novos campos para calcular as coordenadas x e y.